tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal. Deus abençoe sua família, sua casa e tudo que você fizer. Prospere, cresça, evolua, dê certo. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez, e você que não é a primeira vez, seja bem-vindo também. Deus nos abençoe. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês algo muito importante, algo muito sério, né? Que em nossa jornada nos deparamos muitas vezes com desafios, certo? Então, esse vídeo provavelmente não vai ficar tão curto, né? Eu tentei algumas vezes para poder deixar ele o mais enxuto possível. Então, prepare o seu coração, prepare o seu café, prepare o seu chá aí nesse frio e vem comigo. Vamos lá? Vamos começar no livro de Isaías, no capítulo 61. Gente, essa aqui é a minha cola, porque é um assunto que eu não quero deixar passar algumas coisas que são relevantes, tá bom? Então, no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, fala: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso está escrito no livro de Isaías, né? No Antigo Testamento. E nós vemos também a menção dessa passagem por Jesus Cristo. E ele está ali, né? Ali no capítulo 4 de Lucas, no versículo 18, vamos ler no 17? E aí vocês vão entender, né, que ele estava ali, ó. Vamos lá. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, diante dessa palavra, né, eu gostaria de estar aqui conversando com vocês. A palavra de Deus é a que produz fé. E a fé, ela também está diretamente ligada à esperança, né? Esperança e confiança no Senhor. Então, leia a palavra de Deus, tá bom? E outra coisa, diante dessa palavra nós vemos que o Senhor, Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos e oprimidos e a pôr em liberdade, né, os que estão algemados. Então, tenha certeza de que se você está passando por algo na sua vida que muitas vezes é necessário um processo de libertação, porque você não está enxergando o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, onde o Senhor está querendo forjar a sua vida. Então, muitas vezes nos deparamos diante de situações que são, na verdade, a condução do nosso Deus, pois Ele não nos dará prova maior do que possamos suportar. O Senhor Deus não nos tenta, porque Ele não tenta e não pode ser tentado, mas Ele nos prova para que saiamos fortalecidos, porque existem coisas em nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado e conformado à imagem de Cristo. Dito isso, sabendo que Ele tem todo o poder, sabendo que Ele está acima de todas as coisas, sejam tronos, poderes, soberanias, porque nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem poderes, nem presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas são as palavras e muitas outras que Ele nos assegura por meio da sua palavra.
quando dizemos palavra, nos lembramos da Bíblia. No entanto, a Bíblia é a palavra, tipo, é o que ele falou pra mim, pra você, certo? E aí, o que acontece? Eu vou estar falando com vocês hoje uma experiência, né? E vamos lá. Eu passei um período na minha vida, não foi um período curto, mas chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu estava tendo muitos ataques espirituais à noite, né? Durante o dia acontecia também, mas era mais na mente, mas à noite acontecia ataques espirituais, de eu ouvir, ver, né? Então não foi fácil para mim, eu não sabia lidar com essa situação, né? E aí, para quem não sabe, eu vou numa igreja tradicional. A igreja, ela não é igreja pentecostal, né? Então ela é uma igreja tradicional, geralmente, né? É, tipo, não é do reteté, digamos assim, né? E daí eu procurei a questão fisiológica, então eu achei por bem de procurar uma terapeuta para poder estar eliminando vermes, porque tem uma certa relação, de acordo com o que eu estava pesquisando, né? A questão de parasitas, né? Que são vermes, né? Que muitas vezes eles podem causar alucinação, tarará, 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 mas é algo que eu vou trazer aqui num outro vídeo. E aí eu procurei ajuda terapeuta e tal. E aí, pra eliminar esses vermes, né? E aí eu peguei e falando com a terapeuta, eu expliquei pra ela o que tinha acontecido, se tinha alguma relação, de acordo com as experiências que ela teve, né, de atendimento e tal. Ela falou assim, olha, o que você tá me relatando não tem a ver com vermes, mas sim com ataques espirituais. Embora eu já suspeitasse, eu queria, na verdade, que fosse algo físico mesmo. Porque algo físico, eu ia procurar fazer o que me fosse possível para eliminar. Sei lá, se fosse preciso ficar em jejum, tomar suco verde, enfim, não importa, sabe? Eu faria. Questões espirituais, elas já seriam algo muito mais além das minhas forças, porque envolve questão de fé, né? Envolve questão da intervenção de Deus. Então, enfim, aí ela falou isso pra mim, ela falou, olha, então vamos observar mais pra frente, vamos continuar a terapia, e se for vermes vai passar, mas se não, aí é uma questão espiritual. Enfim, eu fui fazendo, e daí a questão persistiu mesmo, e aí ela falou, olha, é que nem eu te falei, é uma questão espiritual, a partir do momento que você falou, eu já entendi que era sim questão espiritual, que era ataques espirituais, você precisa conversar, não sei se você frequenta alguma religião, mas se você frequenta, procure primeiro ajuda aí no seu convívio ali, né? Que você depositou a sua confiança, a sua fé, e procure ajuda, né? E aí depois ela tava falando que às vezes que às vezes que há situações em que ali, né, ajuda nos pastor, ou dependendo da igreja, enfim, não vai ajudar, né? Não vai ajudar. Existem casos que tem que procurar aí uma outra forma, né, e tal. E daí ela me indicou um site que ela falou que não tem denominação, é interdenominacional. Ah, pois é, então. E aí você vai e procure ajuda, né? Nisso. Mas que tem um fundo ali, ela foi bem clara, né? Ela falou, tem um fundo na Umbanda Branca. Então eles não vão fazer uma pra você nem nada, você só vai lá, coloca perturbações espirituais, que foi o que ela me orientou, né, gente? E aí você faz isso, e aí eles vão passar pra você o que você vai fazer. Se você tiver que acender uma vela, enfim, em dias específicos, e aí você vai e faz e tal, mas pelo menos você se vê livre disso, né? E você vai ver isso passa, isso acaba, né? E que mais?
daí eu tava falando isso, né, pelo WhatsApp, ali por áudios, né? E aí eu fiquei ali, ai meu Deus, nossa. E era algo muito difícil, não vou dizer que foi fácil. Eu tô falando aqui tranquila, né? Mas passar por essa situação, se você tá passando por essa situação, você vai saber que não é fácil. Ou se você já passou também, você sabe que não é fácil. Ou se tem alguém que tá passando, você às vezes não entende, não sabe, né, o que tá acontecendo. Então, né? E aí, tudo bem. E aí eu tinha comentado também, né? Não, aí eu falei com um amigo meu também, que ele se diz, né, ser cristão e tal, e tal. E aí eu comentei com ele, e daí ele falou assim, isso eu acredito que tenha... E uma outra coisa, gente, ela falou assim, ó, se você é cristão, se você tem uma vida certinha, se for macumba não pega, né? Ela falou isso. Então eu acredito que seja ataques espirituais mesmo. E aí eu peguei e falei com esse amigo meu, e daí ele falou assim, isso daí acho que não é ataque espiritual, assim, né? Embora esteja acontecendo, porque o ataque espiritual, ele pode sim atingir o seu físico, né? Não só a questão espiritual, mas chegar a atingir seu físico, trazendo enfermidades, ou às vezes um AVC, alguma coisa assim. Aí ele falou, pode ser macumba, né? Então você vai e ora, né? A Deus e tal. Aí ele falou, então você vai e você procura, paga uma pessoa. Aí ele falou até que conhecia uma pessoa. E aí você paga, essa pessoa vai lá, procura um anjo caído, né? Um anjo caído. E aí você paga pra ele. E aí quando você pagar, ele vai lá, tira essas macumbas que foi feita pra você. E aí você vai se ver livre disso. E você depois pode continuar a sua vida normal com Cristo, né? Sua caminhada com Cristo, orando a Deus, porque na verdade você só foi e pediu um favor, né? Digamos assim, e que foi um trabalho que foi pago e que tá tudo bem. E que muitas vezes Deus, ele não vai intervir nisso. Então você pode estar fazendo isso que não tem nenhum problema e que não vai atrapalhar a sua vida com Deus, né? E o que mais que ele falou? Foi isso, pelo que eu me lembro, mas se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo. E daí eu tinha comentado também, né? Eu comentei essa situação com meu marido, e aí eu comentei com ele essas questões aí, né? E aí ele falou, ele é novo na fé, né? Tá iniciando a sua jornada, então ele não tem entendimento de muitas coisas. E aí ele falou assim, o que você decidir, né? Então, e assim, gente, não é porque eu não tava orando, não é porque eu não tava jejuando, não é porque eu não tava clamando ou chorando, sabe, aos pés do Senhor, não é porque eu não tava vigiando, vendo a questão de legalidade, a questão de fragilidade. Não é por isso não. Assim, eu estava assim procurando o que é que estava acontecendo e tal. Mas essa situação persistia, tá? Depois em outro vídeo eu falo aqui mais ou menos o que aconteceu, algumas, né, dessas questões para que você possa entender e às vezes se identificar até, né? Tá. Então, gente, eu tô olhando a cola, tá? Então, assim, eu me vi diante de uma situação que a minha fé foi desafiada. Não que eu seja uma super mulher de oração e tal, mas sim, eu me vi desafiada, no sentido não que alguém esteja me chamando com desafio, sabe? Mas de que realmente a sua fé, ela está afirmada em Deus? Realmente a sua convicção está nele? Lembrando que eu falei para vocês inicialmente que Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos e que Ele está conosco, né, a todo momento, e que nada poderá nos separar do amor de Deus, sabe? Tudo que eu falei, muito bonito, e muitas outras passagens da Bíblia, da palavra de Deus, que garante que Ele não nos deixará, que não tenha medo.
Então, diante dessa situação, eu poderia, sabe, tipo, fazer o que o meu amigo recomendou. Né? Depois eu continuo minha jornada com Cristo, vou lá só, peço pro anjo caído fazer o Paranauê lá, e depois eu continuo minha jornada com Cristo e eu já paguei, não devo nada e sigo. Ou poderia fazer o que ela falou, mas a questão que eu me vi pensando é onde eu estaria, onde a minha mente estaria, o que aconteceria comigo se eu fizesse isso. Eu me sentia traindo o meu Senhor, eu me sentiria traindo o meu Deus. Por quê? Porque eu tenho um Deus, gente, eu adoro um Deus, e se eu fosse procurar o auxílio de outro Deus, então qual o sentido, sabe? Qual o sentido de eu estar adorando ao Deus? Então eu via muitas possibilidades de que o inimigo, ele encontraria muitas possibilidades na minha mente. E o que aconteceria comigo? Você que é cristão e está ouvindo aqui esse relato, o que você faria? Como você se posicionaria? E se eu tivesse tomado uma decisão de seguir por esse caminho que eu fui aconselhada, o que você faria? E se eu fizesse aquilo, como eu estaria diante do que a palavra de Deus diz, que só há um Deus? Ou seja, quando nos vemos diante de determinadas situações que exigem de nós fé no Senhor e confiança, e uma palavra que eu falo pra você, nunca se esqueça, nunca se esqueça, não se esqueça das palavras do Senhor, quando tudo for luz, quando tudo era luz. Não se esqueça das palavras, das orientações dele para a sua vida, para a sua forma de viver, para a sua forma de pensar, para a sua forma de tratar as pessoas. Não se esqueça do que ele disse na sua palavra quando tudo for trevas, quando tudo estiver em dificuldade. Então, vamos lá, gente, tô vendo aqui pra deixar algo bem certinho pra vocês. Então assim, e eu ficava pensando também na questão de que os ataques espirituais, eles podem também atingir o nosso físico, né? Eu ficava pensando nisso também, ficava pensando na questão dessas perturbações, sabe? E porque eu orava e não saía, e tarará, Deus não me via e tal, mas eu lembrava da palavra dele que dizia que sim, que ele vê, que ele tem todo o poder. Então, era uns paranauê, muito paranauado. E se você está passando por isso, não desista, seja forte e corajoso. Então, o que eu decidi? Eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi confiar nele com a minha existência. Foi ele quem doou a minha vida e a sua vida. É nele que você deve confiar diante dos desafios, diante das dificuldades, que às vezes você parece simples e às vezes é sutil e muitas vezes é gritante mesmo, é alarmante mesmo. Muitas vezes o Senhor vai tem uma questão, né, ataque espiritual, o outro pode ser a perda de um filho, o outro pode ser uma doença, o outro pode ser uma outra situação, sabe? Mas que vai te colocar diante do que Cristo falou e o que você vai fazer com isso, o que você vai decidir. Você escolhe obedecer a Deus e confiar nele, tendo ele de fato como um Deus, ou você vai escolher aí outros meios, outras formas e depositar a sua confiança, né? Então eu decidi, daí eu orei ao Senhor, e daí eu falei, eu lembro de um hino, e que eu falei também em oração, que é de um hino do grupo Logos, que fala: o inimigo é forte e pode muito, mas eu quero saber para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida. Os dias são maus, né? Então eu falei isso
né? Reconhecendo que o inimigo, sim, ele é forte, pode muito, mas para onde eu vou? Se só tu tens as palavras da vida. E depois eu falei para Deus mesmo, eu falei, Deus, eu escolho o Senhor. E se eu tiver que viver, viverei. E se eu tiver que morrer, morrerei. E eu sei que depois, quando eu partir, eu vou estar diante do Senhor. E eu vou colocar diante do Senhor a minha queixa. E eu vou explicar o que estava acontecendo. E esse inimigo, né, eu vou falar que foi a culpa dele, mas eu sei também que foi a sua permissão. E eu estou aqui diante do Senhor. Todavia, eu não me arredo, eu prefiro confiar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu prefiro confiar na palavra do Senhor. E pronto, acabou. E foi o que eu fiz, né? Foi o que eu decidi, com entendimento, com coração e com atitude, e seguir em frente. E então, confie no Senhor, né? Se você está passando por uma situação de ataques espirituais, perturbações e tal, vê as coisas, ouve e tal, você não tá doido nem nada não, é o inimigo mesmo, né? E que isso acontece, pode acontecer por causa de fragilidade, legalidade, pode acontecer também por questão de um processo de libertação que está acontecendo na sua vida e o inimigo tá ali pelejando contra a sua vida. E muitas vezes Deus usa esse processo para também te amadurecer na fé e te fazer crescer. Ah, Elenay, mas parou de ver, cessou? Olha, gradativamente isso foi parando e tal. E caso isso aconteça novamente e tal, a minha fé está no Senhor, né? Depois que eu orei, isso foi diminuindo e é difícil acontecer, né? Mas se acontecer, né? Porque o inimigo ele ataca de todos os lados, né? E às vezes quando ele vê que não dá mais de um jeito, ele vai de outro. Mas eu sei que isso serviu para desenvolver a minha confiança no Senhor e de ver que não importa, acordado, dormindo, vivo ou morto, nessa vida e na porvir, Ele é o meu destino. E eu não tenho nada em minhas mãos. A cruz é a minha salvação. A cruz, ela é a sua salvação. Então, se apegue no que Deus disse, se apegue no que Ele falou e tenha certeza de que Ele enviará auxílio de uma forma ou de outra, mas Ele nunca, nunca te deixará sozinho. Então, curte, compartilha, se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações. Eu vou estar aqui trazendo para vocês também outros conteúdos, né? E conteúdos também para te ajudar na fé, porque às vezes o que eu passei ou o que eu tô passando, né, ali e tal, e o Senhor me fez entender e desenvolver o entendimento e a convicção, e às vezes é algo que você não tá enxergando e pergunta por quê, e tem gente que às vezes o processo é maior porque não consegue entender isso, não consegue ter essa convicção e se apegar e é isso e acabou e não abrir mão e já era, né? Não seja uma pessoa frágil, né? Você pode também estar ouvindo um vídeo que eu deixo aqui falando sobre detalhes sobre fragilidade e legalidade para você poder diferenciar as duas coisas e se policiar com relação a isso e descartando essas possibilidades aí, né? Tá bom? Então, saiba que Deus está no controle e que Ele está te forjando para algo maior, né? Então, para algo maior, né? Que é te transformar à imagem de Cristo, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir uma noiva irrepreensível diante do Eterno. E você é selado pelo Espírito Santo, então Ele está trabalhando na sua vida e você está nas mãos dele e não sairá de lá, porque aqueles que o Pai deu ao Filho, nenhum deles ele perdeu, nenhum deles. E o Espírito Santo, ele santifica, ele vai trabalhando, transformando e conformando a imagem de Cristo. Tá certo? Então, Deus te
te abençoe. Não esquece de curtir e compartilhar. Beijos nos corações. Até o próximo vídeo. Tchau!